também uma pasta que a gente coloca no Drive com todas essas apresentações, não só de hoje que o Jaime vai fazer para a gente, mas de todas que a gente está fazendo aí também ao longo dessa quarentena. Então, eu quero passar a palavra para a Elana, que trabalha lá no Sebrae, agradecer muito já de antemão, Elana e o Jaime, pela participação de vocês, por vocês estarem aqui contribuindo para o nosso conhecimento. E, por favor, Elana, fica à vontade. Obrigada, Mariana. Bem, gente, boa noite. Obrigada aí pelo convite, agradecer a Mariana e o Arlindo para a gente conseguir fazer parte desse momento único, né, que a gente está vivendo, um momento delicado, mas o conhecimento ele não pode parar, a gente tem que estar sempre avançando. E aí eu estou aqui, fiz o convite para o Jaime, mas antes eu vou falar um pouquinho, né, de como que o Sebrae atua, bem rapidamente. A gente continua em home office, trabalhando, atendendo as empresas, atendendo os empreendedores que querem empreender, que precisam empreender. Então, a gente continua na nossa missão e a gente faz todo tipo de orientação relacionado à gestão empresarial. Então, a gente está aqui para ajudar mesmo. Então, nós nos colocamos à disposição de quem está com alguma dificuldade na empresa, de quem tem interesse de abrir, a gente está aí para ajudar. E aí, não vou falar muito, que vocês já devem estar doidos para conhecer o Jaime, né, Jaime? Eu vou passar a palavra para ele. O Jaime é um analista de negócios nosso, ele é administrador de empresas, tem MBA em gestão de pequenos negócios, lá pela Estácio de Sá, e também foi professor por muitos anos. Então, ele já sabe muito bem como que ele vai falar, o que que ele vai falar, né, Jaime? Jaime, então, por favor, se apresenta. Vou estar aqui de suporte, precisando, é só me chamar, gente. Obrigada aí e uma boa noite. Ok, obrigado, Elana. Mariana, bem como todos da UF, agradeço muito a oportunidade. Como a Elana falou, minha colega, para nós é sempre uma oportunidade de falar a respeito, né, da gestão empresarial, a respeito do mundo empresarial, né? E hoje o tema que a gente vai abordar é a respeito do MEI, que é o microempreendedor individual. Eu acredito que todos vocês, em algum momento, já tenham ouvido falar, né, do MEI, mas a gente percebe que tem muito ruído, uns entendem de um jeito, outros entendem de outro, e como eu perguntei a Mariana, o que ela me disse é que o grupo aí é formado, em sua maioria, por estudantes da contabilidade, né? Então, eu acho que vai ser muito vai ser muito bom esse momento. Eu espero esclarecer ao máximo, né, sobre o assunto, que vocês, enquanto contadores, no futuro, vão se deparar muito, né, com o público MEI, vamos dizer assim, tá? Eu vou pedir a Mariana para me ajudar, né, nos slides, ok, Mariana? Para o pessoal poder, né, poder compreender. Já está disponível o slide aí? Estou vendo você, mas não estou vendo o material. Deixa eu ver aqui. Ah, agora sim. Já está disponível. Ok. Então, gente, MEI significa microempreendedor individual, tá? É o primeiro esclarecimento que a gente faz, né? O MEI é o microempreendedor individual. Só para a gente fazer uma contextualização, eu já estou no Sebrae há muitos anos, né? Eu entrei no Sebrae em 95, são 25 anos. E só para vocês terem uma ideia, naquele momento, ainda não existia um tratamento diferenciado para a micro e pequena empresa. Tá? Hoje, a situação que existe hoje, ela é bem diferente há 25 anos atrás. Então, eu gosto sempre de fazer essa contextualização para vocês perceberem assim, que houve uma grande evolução. E, no meu ponto de vista, como analista do Sebrae, durante todo esse tempo, o microempreendedor individual foi um recorte, foi um momento muito especial para o mundo dos negócios, dos pequenos negócios, porque deu uma chance muito grande, né? Trouxe para a luz muita gente que estava na informalidade. Na verdade, para você legalizar uma empresa no passado, estou falando de 25 anos atrás, né, por aí, mais para trás, era uma verdadeira via crucis, né? O contador, durante muito tempo, ele se tornou assim, como se fosse um vilão da história, né? É tanto que a gente ouve ainda consegue ouvir em algum momento, né? As pessoas perguntarem, mas eu vou precisar do contador, né? Porque as pessoas se sentiam impotentes,
no sentido de poderem empreender, porque era uma burocracia tão grande, era uma carga tributária tão grande em cima do pequeno negócio que as pessoas preferiam trabalhar na informalidade. E a informalidade, ela não é boa para ninguém, né? A informalidade não é boa para quem vai abrir a empresa, não é boa para quem vai ser empregado por essa empresa que foi aberta, e não é bom também para o poder público, porque não arrecada. Vocês conseguem perceber? Então, assim, a partir do momento que as pessoas podem legalizar um negócio de uma maneira simplificada, isso muda e tem mudado totalmente o contexto. Tá? Podemos passar o primeiro slide, Mariana. Então, vocês vão perceber, aí está, né, o número da lei, a lei complementar número 128/08, essa lei é que rege, né, as regras para o microempreendedor individual. E só para ficar claro para vocês, o MEI ele veio para ficar, porque ele está respaldado por uma lei. Tá? Então, não é uma decisão de A, não é uma decisão de B, não é uma situação que pode mudar. O MEI hoje é uma realidade, tá, no país, que tem feito toda a diferença. Pode passar. E aí a gente precisa conversar agora sobre os pré-requisitos. Tá? Dentro dessa ordem aí, gente, vamos olhar de baixo para cima, porque eu acho que é o caminho que a gente pode percorrer. Até para vocês, se um dia forem atender alguém que se interessa em abrir a empresa na condição de MEI, ou se vocês mesmos quiserem abrir uma empresa na condição de MEI, a primeira porta que tem que ser aberta, a primeira observação, é avaliar se a atividade que você pretende abrir, ela está inserida dentro de uma relação do governo, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Todo mundo pode ser MEI? Não, nem todo mundo pode abrir uma empresa na condição de MEI, né, de microempreendedor individual. Vocês vão entender por que a diferença, né? Mas por quê? Porque o governo estabeleceu uma lista de empresas, de atividades, no caso, que podem ser abertas, legalizadas na condição de MEI. Isso no portal do empreendedor tem lá a relação, depois a gente vai mostrar aqui o endereço, tá? Direitinho. Só para esclarecer um pouco mais para vocês, vocês vão perceber o seguinte, que lá quando olharem a relação está por atividades, e são atividades muito simples. Vou dar um exemplo das atividades. Cabeleireiro, mecânico de automóveis, pintor de parede, bombeiro hidráulico, né? Vendedor de roupa, de artigos do vestuário. Antigamente a gente falava de sacoleira, hoje em dia ela pode ser uma empresa na condição de MEI que vende artigos do vestuário. E assim vai. Então são atividades muito simples. Estão excluídas dessas atividades do MEI toda atividade que a gente poderia chamar de alta complexidade ou que exige uma diplomação, tá? Não está nesse contexto. Tá? Então, o advogado não vai ser MEI, o médico não vai ser MEI. São atividades simples, tá? Que antes estavam na informalidade. Eu acredito que muitos de vocês, devem conhecer aquele senhorzinho que faz tudo, que conserta, que é o eletricista, que conserta, né, essas coisas de um modo geral, atividades muito simples. Esse senhorzinho hoje pode ser uma empresa. O pipoqueiro, vocês terem uma ideia, pode ser MEI, pode ter um CNPJ, para vocês entenderem o nível de atividades. São atividades sim. Muito bem, vamos seguir. Quais são os pré-requisitos? O teu faturamento bruto, uma empresa que vai abrir na condição de MEI, ela não pode ter um faturamento, eu falo venda, né? Ao longo do ano, que ultrapasse R$ 81.000. Tá? Ela vai estar na condição de MEI se tiver, no máximo, um empregado registrado de carteira assinada. Ah, mas eu preciso ter empregado? Não, não precisa ter empregado. Mas se você quiser ter um funcionário, um colaborador registrado legalmente, de carteira assinada, tem que ser no máximo um empregado. Com dois já não estaria mais enquadrado na condição de MEI. É uma atividade que não envolve sociedade. Tá? Você é firma individual na condição de MEI.
e por isso também não vai poder ter filial. Então, esse é o conjunto de pré-requisitos. Tá? Uma vez que você obedeça esses pré-requisitos e a sua atividade esteja enquadrada na relação, você vai poder ter sua empresa funcionando, aberta, legalizada, na condição de microempreendedor individual. Podemos seguir, Mariana. Tem muita gente que pergunta, né? Mas é vantajoso você abrir a empresa na condição de MEI? Eu, particularmente, só vejo vantagens, eu não vejo desvantagens. Porque eu percebo que, às vezes, a atividade que se propõe, ela não vai se enquadrar como MEI, né? Para ser aberta, legalizada na condição de MEI. Mas se a empresa puder começar na condição de MEI, eu só vejo vantagens. Aqui estão algumas delas para vocês perceberem. Primeiro ponto aí que eu acho importantíssimo ressaltar, inclusive, porque a gente sabe de muitas situações que existem atravessadores, pessoas que se oferecem para abrir a empresa, formalizar a empresa e cobram alguma coisa por isso, quando, na verdade, a formalização ela é totalmente gratuita. Tá? Não há cobrança nenhuma para fazer o processo de legalização na condição de microempreendedor individual. Ok, gente? Isso é muito importante. É um processo simples, não é burocrático, é rápido, tá? Consiste, na verdade, num cadastro que é feito no próprio portal do empreendedor, mas é necessário que haja uma avaliação para efeitos de alvará de localização por parte da prefeitura. Então, talvez esse momento da avaliação da prefeitura é que pode fazer com que demore um pouco mais o processo, porque tem atividades que dependem, né, de órgãos anuentes, como a vigilância sanitária, por exemplo, que vai fazer uma inspeção no local para avaliar se o endereço que se pretende utilizar pode abrigar ali uma empresa para um determinado fim. Então, isso pode demorar um pouco, mas, em média, é muito rápido. Inclusive, o próprio processo da legalização no portal não dura nem 10 minutos. É um cadastro que é feito. Tá? No portal do empreendedor, tem um portal específico, que nós vamos mostrar depois, e não custa absolutamente nada. Tá? Você tem que pagar alguma coisa? Muita gente pergunta, e é bom a gente frisar aqui, gente, porque há um desencontro de informações. Muita gente, às vezes, até entra no portal, faz o processo de abertura, mas não se dá conta que tem que pagar algum imposto. Né? Há um imposto único, né? Que é pago mensalmente. Tá? A data escolhida sempre é o dia 20 de cada mês, que você vai pagar um imposto único. Mais à frente eu vou explicar no que consiste esse imposto único que é pago. É apenas um imposto que engloba ali alguns tributos, que vocês vão ver quais são, né? Isso é pago todo mês, todo dia 20. Tá? Então, existe a cobrança, sim, vocês vão saber quanto que é daqui a pouco, e é uma cobrança mensal. Tá? O controle financeiro ele é muito simples, porque aí que entra um ponto até nevrálgico. Eu estava conversando com a Mariana sobre isso, né? Para nós está sendo uma oportunidade de conversar com vocês, que são futuros contadores. O que acontece? O processo da legalização, ele não exige que a presença do contador, né? Também não há necessidade de se fazer o controle contábil, né? Não há apuração contábil. Você paga apenas o imposto único, tá? Todo mês, todo dia 20. Lembrando que o teu faturamento bruto, né, aquilo que você ofere, que você vende, ganha ao longo do ano, não pode ultrapassar o valor de R$ 81.000. Se não pode ultrapassar o valor de R$ 81.000, pressupõe-se que tem que haver um controle, né? Então, esse controle financeiro ele é feito pelo empreendedor. Né? Existe um formulário que está até no próprio portal que facilita você ir contabilizando. O que eu quero dizer é ali controlando, né, as finanças, tudo que você recebe, né, principalmente, porque você vai precisar informar isso depois para o governo. Eu vou explicar como, que é através de uma declaração anual também.
Então, isso é muito importante que haja esse controle, que o empresário ele tem esse controle para que ele não perca ali o momento que será necessário, talvez, mudar o enquadramento tributário, porque ele ultrapassou os R$ 81.000. Então, tem que ter esse controle. Há uma redução de custo na contratação de funcionário, um procedimento simples também. Existem os benefícios previdenciários, que eu acho importantíssimo, porque a gente via anos atrás as pessoas, como eu falei para vocês, lembra do eletricista lá, né? Se ele cai de uma escada, se ele leva um choque, se ele tem um problema de saúde e precisa ficar parado, ele não tinha ganho. A partir do momento que ele tem CNPJ, que ele é MEI, que ele paga lá o imposto único dele, no momento que ele se acidenta, por exemplo, ele pode ser amparado pelo INSS, porque está havendo um recolhimento mensal. Vocês percebem? Então, os benefícios previdenciários são garantidos. Tá? E um ponto importante também é que, uma vez que você é empresa, vamos pegar esse exemplo, vamos ficar com esse exemplo do eletricista. Vamos dizer que ele, como eletricista, podendo emitir nota fiscal, ele vai poder atender empresas. Então, vai ampliar o leque, né, para a carteira de clientes dele. Quando ele não tinha a legalização, ele podia fazer o serviço, mas não poderia atender uma empresa, porque se ele vai atender uma empresa, naturalmente essa empresa vai exigir uma nota fiscal, né, pelo serviço. Mas a partir do momento que ele tem o CNPJ, ele pode atender a pessoa física e pode atender pessoas jurídicas também. Então, o leque para ele, né, o mercado se abre, vai dando muito mais oportunidade para ele poder exercer o trabalho dele. Pode passar, por favor, Mariana. Bom, nós falamos dos benefícios, tá? E aí, gente, é um alerta que a gente faz, porque as pessoas, muitas vezes, elas observam apenas os benefícios, mas existem as responsabilidades também, né? E isso a gente precisa entender desde já, e o papel de quem está informando, talvez vocês se coloquem nessa posição de informar, de contribuir para a sociedade, precisa mostrar também as responsabilidades. Então, uma responsabilidade é pagar a contribuição mensal. O governo, gente, ele não foi bonzinho quando ele resolveu criar dessa modalidade de legalização como meio. Mas, na verdade, o que o governo pensou? Caramba, precisamos aumentar nossa base arrecadadora. Né? Nós sabemos que tem muita gente que está aí trabalhando, mas está na informalidade. Como eu falei para vocês no início, a informalidade não é boa para ninguém. Então, a partir do momento que a pessoa está legalizada, ela vai automaticamente recolher para o governo. Né? Então, pagar a contribuição mensal é uma obrigação do empresário da empresa que está aberta na condição de MEI. Ok, gente? Por que a gente está frisando isso? Porque existe o imposto único. O imposto único, vocês vão saber o valor mais à frente, ele é pago todo mês, todo dia 20, independentemente de você ter faturamento. Ou seja, se dentro daquele mês você não faturou nada, você vai pagar o imposto único no dia 20. Se você teve um movimento excelente, não importa o movimento que você teve, você vai pagar o imposto único, o mesmo imposto único, não altera o valor. Vocês estão percebendo? O grande equívoco que acontece no dia a dia aí, é que muitas pessoas que não têm informação pensam o seguinte: bom, se eu não tive faturamento, então eu não preciso pagar o imposto. Né? Existe um fenômeno, né? Por exemplo, a pessoa, de repente, está lá prestando serviço, trabalhando para um e para outro, abriu o MEI, é eletricista. Aí, de repente, ele consegue um emprego na fábrica. Isso é típico aqui da nossa região. Ele deixa de lado a empresa MEI que ele criou, né? Simplesmente deixa de lado porque ele arrumou um emprego. Mas ele se esquece que, se a empresa não for fechada, se não for dado a baixa, o governo vai emitir o boleto para ele pagar todo mês. O governo não sabe que ele não está praticando mais atividade. E as pessoas se esquecem, aquilo vai virando uma dívida, né? Vai crescendo, virando um bolo, uma dívida muito grande, e as pessoas depois ficam em apuros. Então, por isso que a gente gosta de frisar
que uma das responsabilidades é pagar todo mês, independente de faturamento, ou imposto único. Ah, mas eu não quero mais trabalhar com esse negócio. Então, você vai dar baixa, entendem? Para não gerar essa despesa, né? Esse imposto todo mês a ser pago. Muito bem. Outra responsabilidade, é necessário fazer uma declaração anual, que ela é simplificada para o governo. Por quê? O governo, o controle que o governo faz é a partir do momento que você declara quanto que foi o seu faturamento do exercício anterior. Então, por exemplo, até o dia 31 de maio, que é sempre assim, a data para ser feita a declaração anual é de janeiro a maio de cada ano. Então, de janeiro a maio, a 31 de maio de 2020, os empresários precisam fazer uma declaração referente ao faturamento bruto que aconteceu no ano de 2019. É sempre assim, tá? Lembra do controle? Se a pessoa tem um controle de quanto está faturando mês a mês, ele vai saber naturalmente, de uma maneira muito simples, qual foi o faturamento dele no último ano, no caso de 2019. Se ele não faz controle nenhum do que ele está recebendo no dia, na semana, do mês, ele vai ter muita dificuldade de informar o governo, tá? Então, é muito importante esse controle para que ele possa, de janeiro a 31 de maio de cada ano, preencher um formulário muito simples que vai dizer qual é o faturamento que ele teve bruto naquele ano. São 3 perguntas básicas que ele vai responder. O ano de exercício, qual é? Se tem funcionário e qual foi o valor bruto auferido no ano que se passou. Essa é a resposta que precisa ser dada para gerar a declaração anual. É muito simples, tá? Entender o termo de ciência e responsabilidade, isso é no processo da legalização, mas é uma coisa, muito simples, não há nenhum mistério sobre isso, tá? Pressupõe-se quase que concordar com as regras, né, estabelecidas no meio. Preparar o relatório mensal, é o que eu falei para vocês, existe o formulário padrão, que é muito simples, você só vai ali todo mês informar qual foi o seu faturamento bruto, tá? Do que foi comércio, do que foi serviço, do que foi fabricação. Então, você vai classificar ali para ter uma noção clara de como que foi o seu faturamento dentro do mês. Isso só vai ajudar porque tem a declaração anual a ser feita. Ok? Bom, gente, eu estou falando assim, não sei se eu estou sendo muito rápido, mas eu entendo que está tudo ok. Se eu estiver falando muito rápido, vocês podem sinalizar. Ok? Bom, o empregado, se for o caso de ter empregado, ele precisa estar legalizado, né? Tem que ser assinada a carteira desse funcionário. E é necessário reter as notas fiscais das compras. Isso nós estamos falando principalmente para o público que for comércio, né? Porque se você vai vender uma mercadoria, você tem que ter o registro da procedência dessa mercadoria. Tá bom, gente? Para efeito até de uma eventual fiscalização. Pode passar, Mariana. Bom, até aqui tudo bem, gente? Está compreendido? Então, uma vez que as pessoas compreenderam o que é abrir a empresa na condição de MEI, existe um momento para você efetivamente dar um passo à frente e partir para a legalização. Aí tem uma situação muito importante que eu preciso ressaltar. Eu falei para vocês no início que existe um portal onde você vai fazer o processo da legalização. Esse portal ele é do governo, é www.portaldoempreendedor.gov.br, mais à frente ele vai aparecer ali. Esse é o único portal onde é feito o processo de legalização, tá? Não vai ser feito por nenhum outro lugar. Tem outros sites aí, que é .org, né? .adm, cuidado com isso, porque são atravessadores, são pessoas que entram no circuito aí, acabam enganando, vamos dizer assim, os desavisados, né? E eles cobram R$ 200, R$ 250 para fazer um processo que é gratuito. Então, não faz sentido. Esse é o único local, o portal.
você pode formalizar e gerar o CNPJ através da legalização pelo portal? Pode. Só que, qual é a orientação que a gente dá? Que isso seja feito através, no primeiro momento, das prefeituras dos municípios. Em cada prefeitura, existe ali um setor, né, que vai atender quem vai fazer a abertura na condição de MEI. Muitos já têm estabelecido ali a sala do empreendedor. Tá? A sala do empreendedor dentro dos municípios, ela se propõe justamente a dar todo esse atendimento de informação, de orientação, de abertura e legalização na condição de MEI. Tá? No caso de Volta Redonda, por exemplo, no primeiro andar ali do palácio, né, do prédio da prefeitura, tem a sala do empreendedor, onde eles fazem o processo da legalização. E por que a gente sugere que as pessoas procurem as salas do empreendedor? Porque existe o primeiro passo, que é a consulta prévia do local. Vocês perceberem, o nome já diz, consulta prévia, quer dizer, antes de, previamente. A consulta prévia do local, ela é fundamental de ser feita, porque, vamos dar um exemplo aqui, de repente você mora numa casa, você tem uma garagem, e você pensou em transformar aquela garagem em uma loja de roupa, ou numa oficina mecânica. Quem vai dizer se você pode funcionar nesse local, nesse endereço que você mora, né? E, geralmente é um endereço residencial. Se você vai poder ter ali um comércio, ou se vai poder ter ali um serviço, né, uma oficina mecânica, quem vai te dar essa autorização é a prefeitura. E isso é feito através da consulta prévia. Qualquer um de vocês, qualquer um de nós, amanhã podemos ir na prefeitura, apresentar o endereço e dizer se a gente pode realizar naquele local determinada atividade. Aí a prefeitura, ela tem o mapeamento da cidade, ela tem o zoneamento da cidade, ela que vai dizer o que é compatível com o que, para saber, para te dizer, para te conferir se você pode dar continuidade no processo da legalização usando aquele endereço, tá? Não custa absolutamente nada, e eu acho seguro, nesse primeiro momento, você já ter a certeza que vai poder usar o espaço de interesse. Vocês imaginem se, de repente, essa pessoa que quer montar lá uma loja de roupa, né, ela pega a garagem dela, ou dele, e pega e rebaixa teto, põe vitrine, muda o piso, coloca balcão, compra mobiliário, e, de repente, a prefeitura não aprova, né, o uso do espaço para esse fim, ou, né, passando um fiscal, de repente, cobra ali o alvará, você não tem o alvará, é obrigado a fechar, a baixar as portas. Quem vai pagar esse prejuízo? Então, antes que isso aconteça, é melhor você primeiro fazer a consulta prévia. Ok? Pode passar, Mariana. Bom, aí depois que você fez a consulta prévia, se você está fazendo isso na sala do empreendedor, automaticamente já vai ser gerado o CNPJ através deste portal que está aí, que vocês estão vendo, que esse é o portal que eu tenho falado o tempo todo, né? A gente coloca como passo 2, porque a gente entende que, primeiramente, tem que ser feita a consulta prévia para avaliar junto à prefeitura se você pode usar o espaço de interesse. Não havendo nenhuma restrição, você fica tranquilo de poder fazer seu investimento, de poder fazer sua reforma no local, enfim. E o procedimento da geração do CNPJ é no portal do empreendedor. Esse portal aí, vocês observem que tem o Gov. Esse Gov aí faz toda a diferença, que às vezes a pessoa olha lá, portal do empreendedor.adm, portal do empreendedor.org, e não é o portal oficial. Lembrando que não se cobra nada para fazer o processo da legalização. Ok? Pode passar. Bom, aqui é o ambiente, né, do portal. Talvez vocês já tenham entrado, né? Se vocês perceberem, tem um canal para orientar as pessoas que querem abrir na condição de MEI, e é aqui, se vocês clicarem ali no Formalize, vocês vão ver que tem várias abas. Uma delas é para conhecer as atividades sugeridas. Convido a vocês a fazerem esse exercício, né, de entrar lá
e olhar, consultar as atividades sugeridas. São mais de 500, se eu não me engano, sugestões de atividades, né? Está em ordem alfabética, e o que não estiver ali explícito, vocês precisam ter um cuidado. Exemplo, às vezes o nome que está ali é um nome específico, mas, de repente, vocês têm em mente um nome de tendência. Né? Vamos dizer que esteja lá no portal boleira, faz bolo. Vamos dizer que tem essa atividade lá. Mas na sua cabeça você está pensando em ser um cake designer. Então, de repente, você vai trabalhar com a mesma coisa. O nome que por modismo, ou por seja o que for, ele está diferente corriqueiramente, mas, de repente, significa a mesma coisa. Então, vocês precisam ter esse olhar. Às vezes, a atividade que está ali ela tem um nome, mas ela é compatível com o que você pretende fazer. Então, você vai perceber que a sua atividade está prevista. E tem muitas atividades que não vão estar previstas. Ah, mas Jaime, eu olhei lá e não achei a atividade que eu quero empreender. Se não está lá, você vai ter que abrir de uma outra forma, não na condição de meio. Tá? Não temos ingerência nisso. Tem gente que liga para o Sebrae querendo cobrar coisas desse tipo, nós não temos ingerência nisso. O que está ali é determinação governamental. Tá? Se você já é MEI, você pode abrir na aba de serviços, que está do lado aqui direito, né, da tela, que ali é por onde você vai fazer a declaração anual, onde você vai poder imprimir o seu boleto para pagar. Se você quiser fazer alteração de endereço, se você quiser fazer inclusão de atividade, pode ser feito. Se você quiser fazer a baixa, né, pode ser feito. Imprimir os relatórios, tudo é feito ali quando entende que você já é MEI. Tá? Uma coisa muito importante que eu quero falar, não me lembro se está na apresentação aqui, mas eu já vou dizer para vocês. Nesse momento da formalização, vocês podem escolher uma atividade principal e até mais 15 secundárias. Tá? Então, por exemplo, você pode abrir a empresa na condição de mecânico, né? Mecânico de automóveis, mas você pode incluir também o comerciante de autopeças. Né? Você pode abrir ali como cabeleireira, mas também pode abrir, pode incluir atividade de manicure. Então, a prefeitura ela vai analisar o que é compatível com o quê. Tá? Será que você pode ter a oficina mecânica e ser manicure no mesmo endereço, no mesmo local? A prefeitura que vai dizer se pode ou não. Tá bom? Vamos passar, Mariana. Bom, o terceiro passo aí, que é quase que, né, junto com o processo da legalização, é o alvará. Né? Uma vez que seja aprovado, e o endereço que você vai utilizar, que você venha a formalizar, gerando o CNPJ, você vai ter o seu alvará de funcionamento aprovado, tá? A princípio de 6 meses, 180 dias, né? 6 meses, se tornando por tempo indeterminado se não houver nenhuma opinião contrária por parte da prefeitura. Podemos passar. Pode passar, Mariana. Muito bem. Aqui agora é quanto custa. Lembra que a gente conversou sobre o que se paga na condição de MEI? Só aqui vocês vão perceber uma outra grande vantagem, que o custo para você manter uma empresa na condição de MEI aberto é muito baixo. Tá? Você vai pagar um imposto único. Esse imposto único ele vai incluir o INSS, o ISS e o ICMS. De que forma? Gente, olha só. Vocês estão vendo aí embaixo que a taxa de abertura é zero. Não se cobra nada para fazer o processo de abertura. Tá? Uma vez que vocês têm uma empresa aberta, todos, sem exceção, qualquer atividade vai pagar de imposto único 5% sobre o salário mínimo. Aqui já está 5% sobre o salário mínimo vigente, que é 1.045. Está aqui o valor
correspondente a 5%, dá o quê? R$ 52,25. Então, todos, a princípio, vão pagar todo mês, no ano de 2020, o valor de R$ 52,25. O que que muda de uma atividade para outra? O que vai mudar é se você for serviço e ou se você for comércio e fabricação. Se você é um salão de beleza, é um cabeleireiro, simplesmente, você vai pagar o quê? Serviço, não é isso? Quem é serviço recolhe o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, não é mesmo? Então, qual o valor que ele vai pagar? Ele vai pagar R$ 52,25, que é 5% sobre o salário mínimo de INSS, e R$ 5 de ISS. Vai dar o quê? R$ 57,25. Aqui eu esqueci de tirar o 19, é 2020, tá? Vocês estão compreendendo? Então, quem é serviço vai pagar 5% sobre o salário mínimo de INSS, mais R$ 5 fixo de ISS, R$ 57,25. Ah, Jaime, mas eu vendo roupa, tem uma loja de roupa. Comércio é artigos do vestuário. Então, ele vai pagar R$ 52,25, que é 5% sobre o salário mínimo, mais R$ 1 de ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Quanto que ele vai pagar todo mês, então? R$ 53,25. Por quê? Porque ele vai somar os R$ 52,25, que é o 5% sobre o salário mínimo, mais R$ 1 de ICMS. Mas tem aquelas atividades que é comércio e serviço, como eu falei para vocês. Poxa, e se lá no salão, que a pessoa que é cabeleireira, ela vai vender artigos de perfumaria? Ela não está vendendo? Então ela vai pagar cheio, vai pagar os R$ 52,25, que é 5% sobre o salário mínimo de INSS, R$ 5 de ISS, porque é cabeleireira, e R$ 1 de ICMS, porque ela vende mercadoria. Está compreendido isso, gente? Tá? Então, o que pode mudar de uma atividade para outra é se a pessoa é só serviço, se a pessoa é só comércio, se a pessoa é comércio e serviço. Tá? Mas, no todo, não vai passar de R$ 58,25, que seria o imposto cheio. O que está isento? De PIS, COFINS, Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, CSLL, IPI, salário de educação, contribuição sindical. Ok? Podemos passar. Então, olha só, um detalhe importante. Quando você está fazendo o pagamento do imposto único, você está recolhendo o INSS, certo? Isso te garante benefícios previdenciários que a gente vai ver um pouco mais à frente. Só que, o que acontece? No que diz respeito à aposentadoria, você vai ter direito à aposentadoria por idade, não é por tempo de serviço. Tá? Esse é um ponto que precisa. Tem gente que fica achando que vai se aposentar por tempo de serviço. Quando você abre o MEI, você é empresário, você não é funcionário. Ok? É possível complementar, porque o seu recolhimento do INSS é na base do salário mínimo. Se você quiser complementar, você precisa procurar o INSS para fazer uma acréscimo aí desse recolhimento. Ok? Mais detalhes vai ter que ser com o INSS. Bom, vamos então ver os benefícios previdenciários, né, gente? Vocês podem perceber que são vários, vários. Salário maternidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, pensão por morte, auxílio-acidente, auxílio-reclusão. Do lado esquerdo aqui são as carências, é o tempo de carência. Né? Para a pessoa ter direito ao salário maternidade, tem que ter uma carência de no mínimo 10 meses de contribuição. Auxílio-doença, 12 meses. Aposentadoria por invalidez, 12 meses. Aposentadoria por idade, 180 meses. Pensão por morte, 24 meses. Auxílio-acidente, 24 meses. Auxílio-reclusão, 24 meses. Tá? Cumprindo esse período de carência, as pessoas terão direito a esses benefícios previdenciários. Ok? Vamos seguir, Mariana.
O impacto em cima da contratação do funcionário, vocês podem perceber aí que dá um total de 11% em cima do salário mínimo. Se vocês forem levar em consideração a previdência patronal, que é 3% sobre o salário mínimo, e mais 8% do FGTS. Dá um total de 11%, então de 1.045, o custo da contratação, né, para quem paga o funcionário na base do salário mínimo seria esse. Chegaria um total de 1.159,95. Então, o impacto é muito pequenininho para quem está contratando nessas condições. Vamos seguir. Muito bem. Está tudo certo. E, como eu falei para vocês, uma das regras, dos pré-requisitos, é a atividade, ela não, né, o faturamento da empresa não ultrapassar no exercício os R$ 81.000 brutos. O que é bruto? Vocês já devem saber, vocês são contadores, né, futuros, é sem tirar despesa. Então, mas pode acontecer da pessoa ultrapassar esse limite. E aqui eu quero deixar claro para vocês, não há problema nenhum, muito pelo contrário. Se você abrir uma empresa e rapidamente você ultrapassou o limite, parabéns para você. Desde que você esteja controlando isso mês a mês, né? Não aconteça para você, você não tome um susto com isso, você está de parabéns, sinal que seu negócio está evoluindo. Tá? Então, quando que você sai do regime? Porque é o seguinte, você abriu sua empresa, você tem seu CNPJ, está tudo certo, você tem seu alvará para funcionar, mas você está dentro do regime tributário MEI. A partir do momento que você sai da regra, você sai do regime, né, previsto para o MEI. Você passa, então, a ser uma empresa numa outra condição tributária. Tá? Então, quando que a empresa sai do regime? Aí lembrando que uma vez que você saia da condição de MEI, a primeira coisa que você vai ter que contratar é o contador. Né? Bom para vocês aí. Então, você sai da condição de MEI se você contratar mais do que um funcionário. Você sai da condição de MEI se você ultrapassar o valor bruto de R$ 81.000 no ano. Ou se entrar sociedade. Se uma dessas coisas acontecerem, ou se todas acontecerem, no exercício seguinte, nós estamos em 2020, em 2021, você já vai estar no outro regime. No caso aqui do lado, vocês percebam a diferença, o impacto disso. Né? A microempresa, da primeira faixa do Simples Nacional, tem uma tributação de 4%, né, ao mês para o comércio, 4,5% para a indústria e 6% para serviço. Olha só que pulo que se dá em termos de carga tributária. Então, mais um motivo para o empresário de MEI, né, como microempreendedor individual, ter um controle mensal, eu diria até diário, semanal, mensal, para que ele não tome um susto com uma mudança como essa. Que um dia vai acontecer, as empresas tendem a crescer, né? Mas o empresário tem que ter esse controle, ele tem que fazer essa transição de uma maneira que não impacte tanto no caixa dele. Né? Pode passar. Há uma tolerância por parte do governo para o desenquadramento em janeiro, que é sempre o exercício seguinte. Mais um motivo para controlar. Porque se você estiver controlando mês a mês, você vai perceber que você está ultrapassando de 81.000, mas se você ultrapassar até 20% a mais, você no exercício seguinte só migra da condição de MEI para a condição de microempresa. Mas se você ultrapassar mais do que 20% dos 81.000, no caso, no exercício seguinte, você vai ter que recolher baseado no período retroativo, tá? Vai desde o momento que você ultrapassou os 81.000, é multa retroativa, né? Com pagamento de multas e juros. Tá? Então, assim, além de ultrapassar, você ainda vai ter multa a pagar, né? Cobrança de valores retroativos ao período que você ultrapassou os 81.000. Por isso que o empresário, por mais que seja MEI, ele tem que ter controle disso. Porque ele está faturando. E uma coisa importante, é sempre em cima do faturamento bruto, não é em cima do que você compra. Tá? Tem muita gente que confunde isso.
O governo quer saber quanto que você fatura. A questão, né, a questão de quanto que você vende, quanto que você compra, isso aí é um controle financeiro seu, para saber se vale a pena, se não vale a pena, né, aonde está a lucratividade. A questão do governo aqui é o enquadramento tributário, ok? Podemos seguir. Bom, é o que eu tinha para falar sobre o MEI. Aqui agora eu estou falando para vocês, aqui aproveitando para mostrar que o Sebrae tem uma preocupação muito grande no que diz respeito à capacitação desse empresário que hoje é MEI, porque desde que surgiu o MEI surgiu em 2009, né? 2008 para 2009. Então, de lá para cá, muitas pessoas abriram o MEI muito para aproveitar uma oportunidade ou pela falta do emprego, mas ele não se preparou para ser empresário. Então, o Sebrae ele criou uma série de soluções simples, básicas, abrangendo a gestão empresarial, para que esse empresário de MEI, da empresa na condição de MEI, possa ter um controle melhor, né, da sua gestão. Ok? Então, são oficinas gratuitas que nós oferecemos, online, presenciais. Aqui são algumas delas para vocês conhecerem. Tá? E, caso vocês queiram mais informações, além do Sebrae, que está à disposição, eu me coloco à disposição, a Ilana se coloca à disposição, o nosso site ele é muito interativo. Nós temos um 0800 também, que pode orientar. E tem os telefones úteis do INSS, vocês viram que tem muita informação que o INSS pode passar, também da Prefeitura lá de Volta Redonda, né? E da Receita Federal. Bom, eu me coloco à disposição, Mariana, se caso alguém queira fazer alguma pergunta. Da minha parte, é isso que eu queria passar para vocês. Jaime, muito obrigada pela sua palestra aqui para gente. Nossa, foi muito esclarecedora. Acho que a gente conseguiu entender muitas coisas do MEI, de como regularizar essa situação, né? A gente sabe que muita gente ainda está irregular aqui no Brasil, então foi muito importante. Já temos perguntas, o pessoal já mandou perguntas aqui no chat. Pessoal, podem mandar perguntas que a gente faz para o Jaime aqui. A Rayana está perguntando se um MEI que não possui um ambiente fixo para comercialização dos seus produtos, ou seja, ele vende de porta em porta, se ele precisa também fazer essa consulta prévia lá no empreendedor. Muito bem. Como é que é o nome dela, Rayane? Rayana. Ana, olha só, boa pergunta que você fez. Existe duas modalidades que podem atender o que você está falando. Uma delas é o seguinte: quando você, por exemplo, você tem o seu endereço residencial e você vai vender de porta em porta produtos de perfumaria, vamos dizer, vender perfumes, tal, cremes, essa coisa toda que a gente sabe que tem muita gente que faz isso. Na consulta prévia, você vai apresentar o seu endereço residencial como ponto de contato. A prefeitura vai entender que você não vai vender dentro da sua casa, você vai vender no cliente. Tá? É o eletricista que vai na casa das pessoas, até o mecânico que se propõe na casa das pessoas, lá fazer a, olhar o carro da pessoa, né, cuidar, enfim. Tudo isso, quando você faz no cliente, você usa o endereço residencial. A prefeitura até considera como atividades de baixa complexidade. Então, é muito simples, porque você já está dizendo de início que você não vai usar o seu endereço para realizar atividade, você vai atender no cliente. Agora, a outra possibilidade é o ambulante, o comércio ambulante, né? Que você vai dizer aí mais ou menos, né, onde você pretende se estabelecer, que a característica do comércio ambulante é quando a pessoa não pernoita, né? Vamos dizer que você vai ficar numa determinada praça, é um pipoqueiro que vai ficar num ponto específico numa praça. É um comércio ambulante? Ele é ambulante por quê? Porque deu aquele horário ali, ele recolhe aquele carrinho dele e vai para casa. É uma outra possibilidade, mas acho que o seu caso seria o primeiro exemplo que eu dei, que é o endereço residencial, que você vai dizer que atende no cliente.
Entendi. Jaime, como é que estão esses serviços agora na época da pandemia? Você comentou sobre a sala do empreendedor aqui na prefeitura. Ele está funcionando ou está funcionando de maneira online? E como que estão funcionando também esses cursos no Sebrae? Estão acontecendo? Está acontecendo de forma online? Como é que está agora nessa época? Olha só, aí realmente vai depender de casa a casa, até porque a gente está vendo, né, que Volta Redonda, por exemplo, teve um período que fechou o comércio, né, abriu, fechou, abriu. Então, assim, eu não posso precisar, nesse momento, para vocês, se eles estão atendendo ou se estão atendendo de forma reduzida, porque às vezes assim o horário não, né, está reduzido, não está. Eu sugiro que faça o contato com a sala do empreendedor, né, de Volta Redonda, porque geralmente eles atendem o público dentro do horário de funcionamento da prefeitura. Mas como eu moro em Resende, né, ainda mais agora você vê, eu estou sem frequentar o escritório de Volta Redonda desde março, né? Então eu não sei. Não sei se a Ilana sabe que se está funcionando lá, a Ilana mora em Volta Redonda, se está funcionando, mas eu sugiro que ligue para lá só para checar essa informação, entendeu, Mariana? Porque geralmente eles dão atendimento ao público no horário de funcionamento da prefeitura. Entendi. E esses serviços do Sebrae, esses cursos que você comentou? Olha só, o Sebrae, nós temos os nossos cursos online. Se vocês entrarem no portal do Sebrae, tem uma gama de cursos, nossos cursos de EAD, né? Todos na área da gestão empresarial. São cursos gratuitos. Eu sugiro que vocês naveguem, que vocês procurem, né? Nós estamos realizando vários eventos online, chamamos de talks, né? Ou lives, mas geralmente a gente faz para o público de empresários, para os empresários, né? Mas o nosso público em geral, potencial empreendedor, eu sugiro que procure o nosso portal, entre no nosso portal e veja o que a gente tem lá. Tem muito, uma gama de cursos na área da gestão que podem contribuir bastante. Recebe certificado, tudo direitinho. Então, a gente pode aproveitar esse tempo para poder fazer todos esses cursos aí no Exatamente. Sebrae. Nós estamos, olha, nós até funcionários do Sebrae estamos fazendo vários cursos que estão disponibilizados, e são cursos muito bons, tem uma carga horária legal, entendeu? Tem um certificado, um ambiente muito bom, a linguagem de fácil compreensão. Eu sugiro, são sempre na área da gestão empresarial, tá? Então, a gente pega aí finanças, a parte de mercado, que envolve vendas, mídias sociais, marketing digital, a parte toda ligada também a planejamento. Tem vários cursos interessantes disponibilizados lá. Que ótimo, já fica aí a dica para os alunos, principalmente o pessoal que precisa de horas de atividade complementar, Exatamente, já exatamente. pode ir lá no site do Sebrae e fazer os cursos. E até uma dica que eu dou, até Mariana, uma dica que eu dou para vocês que vão serão contadores. Um diferencial do contador hoje em dia é aquele contador que ele oferece para o seu público não simplesmente fazer a contabilidade, aquela contabilidade básica, mas que ele possa oferecer, né, um leque de opções para para a sua carteira de clientes, no que diz respeito à gestão também, planejamento, né? Lógico, não perdendo o foco de vocês, mas assim, um tratamento, né, junto a esse cliente mais abrangente. Exatamente, você bem mostrou a importância do planejamento aqui, né? Se Exatamente. em determinado momento ele ultrapassa aquela faixa, ele vai para uma categoria onde ele precisa pagar muito mais impostos, então o planejamento ele é necessário e ele não pode ser feito só no ano seguinte, porque aí já aconteceu, Inês é morta e já vai ter que Exatamente. recolher. Então tem que ser feito no dia a dia esse planejamento. Então o Então, futuro da contabilidade é exatamente esse, é o do planejamento e não do fazedor, do escriturador de exatamente. impostos, né? Exatamente. Exatamente. Professor Arlindo, gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Sim, Mari, boa noite, gostaria. Boa Jaime, noite. parabéns aí pela explanação, muito clara, Obrigado. muito objetiva. Eu tenho uma pergunta para você, sim, e algumas considerações, né? Nós, lá na universidade,
nós atendemos aí no NAF. De vez em quando aparece algumas pessoas para que possamos ajudar a abrir o MEI, né? E Uhum. diversas pessoas que sempre têm aparecido, e principalmente aí, principalmente em Volta Redonda, um gargalo tem sido a prefeitura, não é? Porque as pessoas vão, faz a consulta prévia. Eu até me espantei que a dona veio com a consulta prévia e depois tinha mais 5 secretarias para que ela passasse por 5 secretarias até chegar à emissão da consulta prévia definitiva e ela conseguir emitir o alvará. A dona ia abrir um pequeno bar, né, onde ela Uhum. vendia cerveja e tal, e a gente até brincou com ela, vendia torresmo. E quando ela me trouxe aquilo ali, eu falei, não é possível isso, né? Então ela deu entrada na consulta prévia, ela tinha que ir para o meio ambiente, para a vigilância sanitária, para a segurança, até 5 passos até chegar. Eu vejo que isso assim é um embaraço e uma dificuldade, né, para o pequeno empreendedor poder ter uma regularização assim permanente dos seus, vamos assim dizer, dessa parte mais burocrática, né? Uhum. Para ele efetivar a legalização aí do MEI. Como você começou a falar da prefeitura, eu vejo esse é um ponto da prefeitura. O segundo ponto, também em relação à prefeitura, que eu acho que é outro gargalo aí que eu vejo, é a questão da emissão, quando ele quer emitir uma notinha fiscal, né? Grande parte das prefeituras já tem nota fiscal eletrônica e muitas das vezes não recebe uma orientação assim, também por parte da prefeitura. É por isso que eu estou fazendo esse comentário, né? Se eu não Ok. sei se o Sebrae teria uma fórmula, se tem um acompanhamento dessas salas do empreendedor que fica junto à prefeitura para dar essa orientação, esse norte em relação a essa parte burocrática, principalmente aí na prefeitura, que às vezes o cara precisa de uma vigilância sanitária, né, porque ele vai vender algum tipo de Sim. alimento, coisa do tipo, né? Isso tem sido aí um probleminha aí. E outra coisa, mesmo sendo essa forma simplificada do MEI, se ele tem um empregado, por exemplo, né, ele necessariamente, como é o caso das pessoas que têm empregado doméstico, ele tem que ir lá no e-social, ele vai ter que ir lá mexer no e-social e tal. Então, apesar dele apresentar esse aspecto bem tranquilo de fazer esses controles que você ressaltou bastante aí, né? Olha, muita gente confunde realmente isso, a sua observação aí é ótima, né? Em que o pessoal confunde o faturamento com as compras. Às vezes o cara compra 81 mil, ele É, vende 150, 180 mil, né? Ele não tem um controle financeiro a respeito disso. Por enquanto, a gente aí no NAF aí tem acompanhado, não tem visto assim nenhuma fiscalização mais apurada, né? Que o cara uhum. abre uma conta no CNPJ do MEI, ele movimenta lá 150 mil, mas o limite de faturamento do MEI é 81 mil. Então, de onde que ele entrou esse dinheiro na conta corrente lá da empresa, bem superior ao faturamento, Uhum. vamos assim dizer, o faturamento previsto, né? Aí pelo Uhum. MEI, né? Então, essas considerações assim que a gente acompanha e as pessoas realmente nos procuram para a gente poder dar esse tipo de colaboração e ao mesmo tempo a gente fica muito restrito, né? Em relação a ele for contratar um empregado, eu vou dizer, não, essa dona do bar, por exemplo, se ela fosse botar alguém lá para ajudar, ela falou, a senhora tem que entrar no e-social, fazer um cadastro no governo e tal. Isso é uma situação assim embaraçosa do ponto de vista burocrático ainda. É necessário, evidente, né? Mas para as pessoas, para esse tipo de demanda de formalização, eu ainda vejo assim como sendo uma certa dificuldade para que eles possam executar isso, né? Seu Então, comentário, por favor. professor Arlindo, muito boa a sua colocação. Nós também recebemos nos nossos escritórios essas pessoas justamente questionando esses fatos que o senhor está relatando. É fato isso, né? Então, o Sebrae ele faz um esforço grande através das nossas políticas, nosso setor de políticas públicas, no sentido de tentar desburocratizar esse processo, né? Facilitar esse fluxo para que as pessoas realmente venham abrir em pouco tempo, possam otimizar muito bem esse processo, né, para a emissão do alvará, tá? Que é um ponto nevrálgico realmente.
Só que, como eu falei, acho que eu falei em algum momento, o SEBRAE não tem ingerência nisso, né? Isso depende realmente, cada prefeitura tem uma forma de trabalhar, e tem, a gente, como a gente está aqui, a nosso escritório atende a região Médio Paraíba, né? São os 12 municípios aqui da nossa região, e a gente percebe que cada prefeitura tem um fluxo, tem um processo, uns facilitam, outros têm algumas, a gente percebe alguns gargalos, como o senhor está dizendo, que é verdade. Então, assim, infelizmente, não temos ingerência sobre isso. Então, o que acontece? No caso dessa pessoa que quis abrir o BAIT, teria que passar por 5, né, 5 secretarias, assim, a prefeitura de Volta Redonda entende que precisa passar por esses órgãos, né, por essas secretarias. O que a gente tenta é justamente mostrar que, de repente, poderia melhorar o processo, diminuir esse fluxo nessa via cruz, vamos dizer assim, mas sempre vai depender de como que a prefeitura recebe isso, quais são as condições que ela tem para ter a gestão, para ter a ingerência, né? Então, isso, de qualquer maneira, não exclui a necessidade dessas anuências, dependendo da atividade, entende? Porque se a pessoa vai abrir o bar, então vai lidar com alimento, né? Precisa ter o cuidado com a higiene. Agora, então, mais do que nunca, diante dessa pandemia, que acho que é uma coisa que vai ficar, são alguns protocolos aí, né, que podem ser flexibilizados para frente, mas acho que não será mais como era antes. Nós vamos ter que ter um cuidado muito maior, né, com essa questão de higiene, procedência de tudo, da manipulação dos alimentos, enfim. Então, assim, é um pouco regra do jogo, mas eu entendo, concordo que pode ser facilitado, principalmente a questão da comunicação, porque o que eu acho mais complicado, professor Arlindo, que às vezes chega a ser assim, né? Ó, você precisa passar por tal, 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 mas não dá o caminho, não pega na mão, não direciona, não mostra um caminho mais fácil, né? No que diz respeito à emissão da nota fiscal, ela é eletrônica, né? A prefeitura é ela que vai orientar esse empresário como que ele vai fazer essa emissão, já que está dentro lá do portal deles, né? A nota fiscal eletrônica. A gente só sinaliza que é importante, né? Que no caso vai trabalhar com a nota fiscal eletrônica, mas tem muita coisa realmente, muita etapa que cabe, né? Está dentro do ambiente da prefeitura, da exigência do município. Esse realmente é um dos gargalos, mas, de qualquer maneira, acho que uma situação não justifica a outra. Em que sentido? É muito melhor essa pessoa, de repente, ter um certo trabalho no momento de legalizar e começar com tudo direito, do que ter um negócio que não esteja legalizado, que vai limitar ele muito no andamento da atividade, na compra junto a fornecedores, na participação em licitações, entendeu? Em negociação, enfim, localização, que de repente ele não pode estar num lugar melhor porque vai ter uma visibilidade que vai trazer exigências para ele. E um ponto que eu não frisei, que o senhor frisou, que é importante, o contador ele não é importante, ele pode até atender as pessoas que querem abrir a condição de MEI, se a pessoa entender que prefere deixar o processo da legalização a cargo de um profissional contador. Mas, a rigor, não é necessário. Mas, naturalmente, vai precisar se ele contratar um funcionário, como o senhor falou aí, porque a gente entende que o empresário ele tem que estar ali olhando o negócio dele, visão de futuro, planejamento, observando tendências, negociando, toda essa parte, né, que envolve mais a questão de controle, em algum momento, ele pode ter assessoria contábil, ainda que, né, não seja uma contabilidade que vai ser feita, vai ser apurada, mas ele pode ter assessoria contábil, deve. Tá? Então, eu concordo com o senhor fazendo essas observações. Jaime, Sim, temos muitas perguntas acontecendo aqui no chat, tá? Né? O Dimitri está perguntando se a receita líquida obtida pelo mês será levada em conta na declaração de imposto de renda de pessoa física. Porque ele vai. Olha só, o que acontece com a declaração de imposto de renda da pessoa física? Uma categoria, até determinado valor, ele é considerado isento. Né? A partir do momento que ele abre o MEI,
o CPF dele está diretamente envolvido com essa empresa que surgiu. Então, ele precisa, no caso do MEI, ver todo o faturamento dele bruto, diminuir da despesa que ele tem, vai ter um valor líquido. Esse valor líquido, ele ou vai ser o que ele vai observar para saber se ele ainda estará na faixa de isenção, ou ele vai ter que somar com outra fonte de renda que ele tem no CPF, para saber se mesmo assim ele vai estar dentro da faixa de isenção. Então interfere sim, para resumir, né? No controle dele, para saber até que ponto ele está isento ou se ele vai ter que recolher. A Letícia está perguntando sobre o desenquadramento do faturamento. Qual a recomendação a ser dada ao MEI quando está próximo ao limite de faturamento para que ele não ultrapasse os 20%? A gente escuta muito falar contador para parar de emitir nota, mas isso obviamente não é o correto. Então, qual seria essa solução? Parar de vender, abrir um outro MEI no nome de uma outra pessoa? É, é uma situação assim, que você sabe que o brasileiro, né, ele encontra jeito para tudo, né? Vamos falar francamente aqui. O governo, gente, vamos tentar aqui contextualizar. O governo, olha, eu acompanho o MEI desde que ele foi criado, em 2009. Até hoje, eu não ouvi falar de malha fina, entre aspas, como acontece com o imposto de renda da pessoa física, tá? Mas a gente sabe que a hora que o governo quiser observar com mais cuidado, com mais atenção, essas informações, aonde que ele vai recorrer? Ele pode observar a movimentação bancária desse empresário, né? E, logicamente, tudo que é emitido de em nota fiscal, ou que o cliente paga no cartão, isso tem cruzamentos. A tendência é tudo ser cruzado, concorda comigo? Então, assim, o que a gente sugere? Tenham cuidado, né, de não deixar de declarar, né, aparecer nessa soma aí, né, da declaração anual, tudo que foi emitido com nota ou que foi pago em cartão de crédito, certo? Agora, eu penso que se a pessoa tiver o controle, né, de quanto está, né, de mês a mês, ele vai ter uma ideia. Caramba, eu já estou percebendo, já vi, eu estou em julho, estou percebendo que em setembro, se eu estiver nessa mesma condição, eu vou, no exercício seguinte, janeiro de 2021, estar na condição de microempresa. Então, eu entendo que ele precisa organizar a vida dele em termos de caixa, né, para que ele suporte essa mudança. Entende? Se for possível, né, de repente, por exemplo, eu sou mecânico, meu filho, de repente, também pode ser mecânico. Ele abre um MEI, nós vamos trabalhar em parceria. Aí você amplia, né, esse limite de faturamento. 81 mil vai passar para 162 mil reais. Né? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Não há nenhum crime nisso. Eu sou mecânico, ele é mecânico também. Ele pode abrir, né, o MEI. Nós vamos trabalhar em parceria se houver essa relação para isso, com relação ao dinheiro que vai entrar. Entendeu o que eu quero dizer? De repente, eu sou cabeleireiro, né? A gente fala sempre cabeleireiro, não vamos ser preconceituosos. Desde que eu abro como cabeleireiro, minha esposa também, de repente, está trabalhando junto ali, mas só tem um MEI meu como cabeleireiro. Ela abre também como cabeleireira, entendeu? Eu uso o endereço do salão, ela usa o endereço residencial atendendo no mesmo espaço que eu estou. Vocês entenderam a relação? O que vai acontecer? A gente vai ter um lastro aí. Pode ser uma possibilidade. O Igor está comentando que ele já viu algumas empresas que estão adotando a contratação de um colaborador pelo MEI. E aí ele está perguntando se isso é correto. Por exemplo, ele já viu algumas barbearias onde uma pessoa abriu sendo MEI e contratou outros barbeiros também sendo MEI. Existe essa possibilidade de ter mais de um registro no mesmo endereço? Existe algum problema com relação a isso? O que acontece? Como eu usei agora aqui no último exemplo. Existe sim, isso é possível, é legal. Eu tenho uma lei aí do barbeiro, como é que é? Do salão parceiro, né? O que acontece? Você, por exemplo, eu abri o salão, né? Eu sou cabeleireiro, existe uma regra que eu tenho que ter o curso de cabeleireiro.
tá? Aí eu abri, tá? Tudo bem, tem um espaço lá. Eu tenho três cadeiras lá, que estão vazias, eu quero otimizar. O que vai acontecer? Eu vou chamar outros cabeleireiros. Esses cabeleireiros, eles vão abrir o MEI usando endereço residencial e subentendendo-se que eles vão atender no cliente. Esse cliente pode ser eu também. Pode ser o período que ele está comigo, no meu espaço. Eu cedo a cadeira para ele, ele vai formar uma clientela, eu vou acordar com ele o que ele vai me pagar. Vocês estão entendendo que tem uma relação também de parceria? Eu vou, olha, vamos dizer, ó, exemplo, ó, 30% aí do teu faturamento, você vai me pagar, eu vou combinar alguma coisa para ele, que fica bom para mim e para ele, a negociação. Ficou bom? Ele é MEI com endereço residencial, mas atende no salão, que sou eu. Nós temos uma relação, uma parceria, é empresa com empresa, relação de empresa com empresa. Então, isso é bem possível. No setor também da construção existe isso, do pedreiro, do ajudante de pedreiro. É verdade. A Natália está perguntando se tem como parcelar o DAS, que ela tem um colega que está há um ano sem pagar os boletos e agora ele quer pagar. Se tem como juntar tudo e fazer um parcelamento. Existe o parcelamento possível, só que a gente sugere que se utilize o parcelamento quando é um valor maior, tá? Significativo. Porque o que vai acontecer? A regra lá, inclusive lá dentro do portal tem essa informação para vocês poderem ver. A regra do parcelamento, eles vão pegar o valor todo que está sendo devido dos últimos 5 anos, tá? Para cá, e eles vão gerar uma prestação média de R$ 50. Aí vai verificar um valor médio de R$ 50, quantos meses vão gerar para esse pagamento, tá? E aí, o que vai acontecer? Ele vai ter que pagar mês a mês, ele não pode adiantar. O que a gente sugere, quando não é um valor tão expressivo, vamos dizer, de um ano, vamos dizer que ele esteja sem pagar desde janeiro, ou do final do ano, para cá. O que a gente sugere? Primeiro que ele sempre pague o vigente. Dia 20 vai vencer pague. Que aí ele não vai atrasar mais para frente. E pague pelo menos um anterior, ou o mais antigo. Ele vai pagando no mínimo 2. O atual, para não atrasar para frente, e vai diminuindo para trás. Vai chegar uma hora que ele não vai ter mais nada para trás. Aí paga com multa e juros e regulariza tudo, né? Isso. Aí, de repente, pintou uma grana, ele pode amortizar mais para trás, entendeu? Acaba de pagar mais rápido. Se ele fizer o parcelamento, se ficar determinado que vão ser em 20 meses, ele vai ter que pagar em 20 meses. E fica atrelado aquele prazo. Mas é uma alternativa. Jaime, posso dar uma contribuição, Mari? Claro. Recentemente nós recebemos também uma pessoa que foi, e você ressaltou isso muito bem aí, Jaime, em relação aos benefícios previdenciários, não é? Então, o benefício previdenciário é importantíssimo estar com o DAS em dia. Porque se você, por acaso, tiver com o DAS atrasado e ele não tiver dentro do período necessário para você obter o benefício previdenciário, ele não será concedido o benefício previdenciário. Concorda? Fazer essa ressalva aí, a pergunta da Natália aí, é importante esse destaque, né? Dar essa orientação, ele não pode atrasar o pagamento do DAS, que interfere, se ele tiver algum intertício, algum intervalo de tempo necessário, para que ele goze daquele benefício previdenciário, ele tem que estar efetivamente com o DAS em dia. Perfeito? Uma contribuição. Muito boa contribuição. Inclusive, a gente tem 2 pontos importantes aí também. Por isso que a gente pede para pagar sempre todo mês o imposto único. Parei, não estou fazendo nada. Mas só o fato dele pagar, se ele tiver qualquer problema, ele vai ter a garantia dos direitos previdenciários. Tá? E detalhe, se ele estiver atrasado, deixar rolar e quiser dar baixa, ele vai dar baixa. Só que ele não zera a dívida permanece. Então, assim, não deve deixar acumular. Tá? Pessoal, caso vocês ainda queiram fazer alguma pergunta, a gente está aqui disponível ainda.
A gente está se aproximando do fim do nosso webinar aqui, então a gente vai deixar para vocês aqui no chat o link para emissão dos certificados. É só vocês entrarem nesse link, preencherem com nome, sobrenome, e-mail. Dessa vez tem que preencher um pouco mais de informações, mas dentro das próximas semanas vocês já vão estar recebendo o certificado no e-mail de vocês, no e-mail que vocês colocaram. E eu quero agradecer muito, Jaime, muito obrigada a você e a Elana e a todo o Sebrae por estarem aqui com a gente, mesmo nesse momento difícil, de muito trabalho, né? A demanda de trabalho aumentou muito nesse período, mas quero agradecer muito pelos esclarecimentos, esse assunto que é tão importante, principalmente para nós contadores, é um assunto de suma importância, então quero agradecer muito a sua disponibilidade, sua, da Elana, do pessoal todo do Sebrae, de estar aqui compartilhando essas informações conosco. Para nós é um grande prazer, tá? Obrigado, Mariana. Obrigado, professora Arlindo. Professora Mariana, você sempre acha que é um aluno. Professor Arlindo e demais, por, né, estar com a gente até essa hora. Para a gente é um prazer enorme poder dividir o conhecimento, a informação, que é tão importante. Você vê num momento como esse, muitos hoje, inclusive eu recebi, quando começou essa pandemia, um WhatsApp de uma pessoa da Sala do Empreendedor de Itatiaia, falando para mim assim: Jaime, estou tão feliz que todo o pessoal que é MEI aqui da cidade, que abriu conosco, estão podendo tiveram a chance de ter o dinheiro, né, aquela ajuda, né, emergencial do governo, por estar legalizado na condição de MEI. Né? Então, a gente vê que esse assunto é importante, realmente. Né? E se vocês puderem passar a informação correta, melhor ainda, porque, infelizmente, no que diz respeito ao MEI, existe muita desinformação. E isso eu acho cruel com as pessoas. Né? Então, vocês vão poder colaborar bastante aí. Isso é verdade, Jaime. Já apareceu uma pergunta aqui nos 45 do segundo tempo, hein? Sobre a declaração. Se a declaração é o passo a passo simples mesmo, só colocar o valor da receita e declarar, ou tem mais algum mistério na declaração? É muito simples. Não, é porque as pessoas confundem muito, porque essa declaração anual, ela substitui a declaração de imposto de renda pessoa jurídica. Não substitui a declaração de imposto de renda pessoa física, né? Para quem é pessoa, para quem é declarante de imposto de renda pessoa física, tá? A declaração anual é muito simples. São essas três informações. As pessoas vão ver no portal. Você vai dizer o ano, vai procurar o ano de exercício, vai dizer se tem funcionário, vai dizer o valor bruto que faturou. Vai ser gerado um recibo, esse recibo ele vai automaticamente lá para a Receita Federal e você pode arquivar, pode guardar, pode imprimir. E, inclusive, tem muita gente que usa esse recibo da declaração anual para abrir conta da pessoa jurídica, para comprovar renda, né, em alguma empresa que cobre a comprovação de renda. É isso. E é importante ressaltar isso, né? A declaração não substitui a declaração de imposto de renda da pessoa física, só a pessoa jurídica. Então, exatamente, tem que fazer lá em abril a declaração normal. Exatamente. Mari, pode falar, Lindo. Fazer aqui Jaime, lá na nossa sede, para lembrar, né, Mari, aí, importante, lá na nossa sede, o Departamento de Empreendedorismo lá de Niterói, da UF, ele tem lá ele faz um trabalho chamado Ajuda MEI. Então, toda essa parte referente à gestão, marketing, controle financeiro, estratégia, lançamento de produtos, ele tem lá, os alunos produzem vídeo com diversas orientações sobre a parte de gestão. Então é bem interessante, quem tiver a oportunidade, né, de fazer uma visita lá no site do pessoal do Departamento de Empreendedorismo. Tem também uma contribuição bacana sobre como desenvolver diversos aspectos das atividades referente ao MEI, mais voltado para a parte da gestão, ok? É um pequeno controle de estoque, marketing, como fazer o lançamento inicial dos seus produtos, né? Além, evidentemente, de ter lá o passo a passo, assim, a utilização de maquininhas, né? Fazer o controle das maquininhas, que agora muito microempreendedor tem as maquininhas, não é? É bem interessante, né? Então, os participantes aí, depois que quiser fazer
uma visita lá no site do Departamento de Empreendedorismo, Ajuda MEI. Tem bastante dicas importantes aí sobre a parte de gestão do negócio. Bem interessante. Ok? E mais uma vez, muito obrigado, viu, Jaime? Muito bom. Excelente, Obrigado. excelente. Show. Gostei muito. Muito obrigada, pessoal, todo mundo que participou aqui junto com a gente. Toda quarta-feira, vocês já sabem que a gente faz eventos aqui no webinar às 19 horas. Então, entre nas redes sociais do Centro Acadêmico, do NAC. Na próxima semana, a gente vai ter uma professora da Universidade Estadual da Paraíba e também conselheira do CRC de lá, que vai falar para a gente sobre a contabilidade pública, né? As perspectivas e desafios aí dos próximos anos para esse ramo da contabilidade pública. Jaime, Elana, muito obrigada pela participação de vocês e a gente fica aqui à disposição de vocês para o que vocês precisarem, o nosso departamento, para o que vocês quiserem, precisarem, a gente está à disposição. Muito obrigada, tá? Nada, é um grande prazer. Muito obrigada, pessoal, pela participação e até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau. Boa noite. Mariana. Tchau, obrigada, Elana.